Agora, convido todos a ouvir a Sra. Professora Paula Vaz Freire, não lhe dando eu a palavra, pois estando eu na casa que é a faculdade, a palavra é sempre da Sra. Diretora. Obrigado antecipadamente. Muito obrigada, agradeço muitíssimo ao professor João Pedro Marchante antes de mais, gostaria de transmitir a todos, oradores, participantes nesta iniciativa, as minhas saudações em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e também fazê-lo pessoalmente. É de facto uma grande satisfação para a Faculdade acolher este primeiro colóquio Sociedade, Política e Direito. Por um lado, pela elevada qualidade científica dos participantes e pela temática trazida à reflexão e ao modo como ela é apresentada. Agradecer, sem dúvida, muitíssimo aos senhores coordenadores científicos, o professor António Menezes Cordeiro, também o decano desta faculdade e também o meu agradecimento em nome, portanto, de todo o trabalho que tem sido feito à frente do Centro de Investigação e do Instituto de Direito Privado, e o meu agradecimento também ao senhor professor João Pedro Marchante. Uma outra nota diz respeito ao facto de esta iniciativa decorrer em tempos de pandemia e ser mais um sinal de que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa continua viva, continua empenhada em refletir, em produzir saber científico e essa é uma das nossas principais missões. Foi-me pedido para ler uma mensagem do Sr. General Ramalho Yanes, o que é para mim uma imensa honra. Desde logo dizer que esta é também e será sempre a casa do Sr. General e da Sra. Sua esposa, o que muito nos orgulha, mas sobretudo é uma honra imensa porque poucos fizeram tanto por Portugal como o Sr. General Ramalho Yanes, permitindo a afirmação da democracia e do Estado de Direito no nosso país. E sem mais delongas, eu vou passar então à leitura dessa mensagem. A todos os participantes neste primeiro colóquio Sociedade, Política e Direito do Estado Novo ao Portugal Democrático de hoje, apresento as minhas saudações cordiais. Felicito os autores desta iniciativa, nomeadamente o professor António Menezes Cordeiro, que desde já saúdo, por este tão interessante, quão, em meu entender, importante colóquio, que tem como objetivo, nas palavras do professor João Pedro Marchante, que me contactou, prestar tributo ao Portugal democrático, enquanto simultaneamente encorajar ao estudo desapaixonado do passado recente de Portugal, que é o Estado Novo, evitando ostracizar meio século da vida de Portugal. Não abordarei a disciplina tratada neste vosso colóquio, pois para tanto me falta conhecimento adequado. Mas sendo embora assim, permitir-me-ão a ousadia de referir 4 factos históricos que demonstram de forma evidente a importância do direito na vida dos homens, das suas diferentes e indispensáveis organizações, instituições, sociedades. Primeiro, na China. As relações entre o Império e os confucianos começaram muito mal. Confúcio viveu, como sabem, entre 551 e 479 a.C., o primeiro Império Qin entre 221 e 206 a.C., repousa sobre a ideologia legista e a convicção de que a aplicação mecânica das leis e das punições é necessária para confortar o exercício de um poder unificado. Estranhamente, ou talvez não, o imperador Xi Jinping, apresentando Confúcio como inspirador da sua política, adota o legismo mais estrito, mais perseverantemente moderno. 2. O Código de Hammurabi. O imperador Hammurabi terá sido, já no período histórico da civilização ocidental, entre 1792 e 1750 a.C., o primeiro a legar-nos, em estelas, as leis que constituem o seu código, segundo ele, para proclamar o direito no país, na Babilónia, para eliminar o mau e o perverso, para que o forte não oprima o fraco,
para assegurar a felicidade das gentes. Terceiro, em Roma. A lei constitui o cimento que confere unidade e solidez ao Império Romano, sobretudo depois de Justiniano ter feito codificar as leis, a jurisprudência e a doutrina, num conjunto coerente e impressionante. Quarto, na democracia. A democracia moderna, que representa a forma e o fim da sociedade moderna, e não só uma forma de governo, à semelhança da democracia de sempre, é imperfeita e vulnerável. Na verdade, baseada na diversidade e discussão, a discussão e o debate múltiplo, ameaçada está sempre a democracia pelo uso sectário das liberdades, e a única defesa face a essas características e vulnerabilidades reside nas instituições e no consenso em torno das leis que a Constituição ampara. Permitam-me agora que tente explicar por que considero este colóquio importante. Primeiro, como diz o Namuno, mesmo de um homem, mesmo de um povo, que em certa medida é um homem também, não se pode exigir mudança que rompa a unidade e continuidade da sua pessoa. A unidade e a continuidade de um povo constituem a sua história, a sua cultura, a sua personalidade distintiva. Amputar, por carência prudencial cuidada, prudencial no sentido aristotélico, é atentar contra essa unidade e continuidade históricas, contra essa cultura personalizante. Segundo, revisitar o passado de forma não nostálgica, não endémica, permite-nos, como disse John King, recordar alguns dos perenes problemas da vida política e social e, por conseguinte, ajuda-nos a compreender quem somos, onde nos encontramos e que podemos esperar a constituir, pois, uma memória ativa orientada para o futuro que está cumprindo, a necessária função de estimular uma imaginação democrática contemporânea. Importará, pois, revisitar de forma reflexiva, tolerante, pedagógica, a história, toda a história, a de sempre e a de todos, a nossa em particular, obviamente, e nesta, em especial, a dos chamados períodos áureos e a dos marcantes eclipses, ou já mesmo de decadência, que nos mostra o que evitar e o que fazer, como evitá-lo e como fazê-lo. Os portugueses, as suas elites, sabem muito de história, mas infelizmente pouco dados são a aprender com ela. Talvez neste traço da sua cultura, razão se encontre para que o nosso brilhante e promissor quinhentismo não tivesse tido futuro, para que a ele se tivesse sucedido um processo de decadência institucionalizada, no dizer de Barradas de Carvalho, ou como escreveu António Sérgio, tivesse sido uma promessa não cumprida. Não cumprir então, quando tal afirmação foi proferida, e não inteiramente cumprida, ainda, apesar das profundas e benéficas transformações económicas e sociais aportadas pela democracia. António Ramalhianes, Lisboa, 4 de novembro de 2020. Com estas palavras, enfim, está tudo dito. Despeço-me deste colóquio, desejando que seguramente correrá de uma forma muitíssimo frutuosa. Infelizmente não posso acompanhar desde já porque vou ter outro compromisso, uma aula, mas muito obrigada mais uma vez por esta organização, em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e as boas-vindas a todos. Muito obrigada. Obrigado, professor.